Identificar um criminoso é geralmente um trabalho bastante complicado, e muitas das vezes a única coisa que se pode coletar de um indivíduo são os relatos das vítimas ou das testemunhas. E é aí que os retratos policiais entram, já que através das características físicas dadas pelas testemunhas, um desenho ou uma montagem do rosto do indivíduo é feita, tentando assimilar o máximo possível com as feições do suspeito. A questão é que existem diversos casos onde esses retratos policiais são bastante assustadores, e muitos deles até invocam o famoso Vale da Estranheza, já que eles tentam recriar um ser humano, porém parece que tem algo faltando. E junto das histórias macabras que estão relacionadas a esses retratos, pode-se dizer que elas são dignas representações de monstros. Então é por isso que no vídeo de hoje nós conheceremos os retratos policiais mais bizarros e as histórias por trás deles. Então, tendo tudo isso explicado, vamos direto para o vídeo. Existe uma imagem que vem rodando na internet há algum tempo, que carrega muitos mistérios sobre a sua origem, e eu tenho certeza que você já viu essa imagem antes. Recentemente, ela ficou bastante popular por representar um personagem na série de analogue horror Mandela Catalog, ou até por ser uma das representações da risada mais famosa da internet, o Atu Malaca. Essa é uma imagem que vem aparecendo na internet desde meados de 2010, no nosso saudoso 4chan, sendo que o primeiro post com a imagem foi postado em junho de 2010. Nele, o autor fala que sente que tem algo de errado com a imagem, já que a pessoa presente nela o faz sentir uma espécie de medo primordial, além de sugerir que a imagem se trata de um retrato policial gerado por computador com base no relato da vítima desse suspeito. Porém, ele não elaborou sobre o caso em específico. E também, na sua primeira aparição, o nome da imagem é apenas creepyface.jpg. A foto apareceu mais algumas vezes no 4chan, até que em dezembro de 2015, ela teve o seu primeiro boom de popularidade, já que no lado russo da internet, muitos usuários começaram a usar a imagem para ilustrar uma suposta origem para ela. E por causa disso, essa figura aí começou a ser chamada de The Albania, já que a história dizia que o homem representado se tratava de um albanês que fazia parte de uma organização criminosa chamada Daesh. Organização essa que os seus membros foram banidos da Rússia, já que eles buscavam recrutar russos para o seu grupo utilizando de técnicas de hipnose. Mas se acredita que isso só é uma creepypasta, que não está relacionada à história original dessa imagem. E logo após isso, a imagem começou a ser usada como um shitpost na internet até ganhar muita fama por aparecer no Mandela Catalog, como um personagem conhecido como The Intruder. Porém, se soube posteriormente que a imagem não surgiu no 4chan, já que existe um print de um portal de notícias que teoricamente nos dá a real origem da imagem, sendo uma sketch policial de um assaltante que atacou uma mulher em Kirkwood, uma cidade do estado americano do Missouri, em novembro de 2007. E se essa data estiver correta, esta é a real primeira aparição da imagem. Contudo, há também um vídeo no YouTube apenas chamado Life, que é uma espécie de screamer que usa a foto do intruder como susto. Este vídeo foi postado também em 2007, mas no caso, um mês depois daquela reportagem, em dezembro daquele ano. Inclusive, o criador deste vídeo, muitos anos depois que ele foi postado, respondeu a um comentário que perguntava justamente pela imagem, perguntando da sua origem. E o dono do canal disse que foi ele quem fez essa imagem, a qual inicialmente ele chamou de Ant-Man, o que contradiz o fato de existir aquela reportagem feita um mês antes do vídeo ser postado. Então não se sabe exatamente se ele está falando a verdade ou não. Outro retrato policial que se tornou uma espécie de meme foi este que está aparecendo aí na tela. Este retrato foi atribuído a uma lenda urbana vinda do México, onde contava a história de uma suposta mulher desaparecida chamada Selene Delgado. Essa imagem foi bastante atribuída a esse caso na internet, mas na verdade ela vem de uma representação de um serial killer americano chamado Derek Todd Lee, popularmente conhecido como o serial killer de Baton Rouge. São atribuídas ali
a morte de 7 mulheres na área de Baton Rouge, na Louisiana. Os assassinatos ocorreram de 1992 a 2003, sendo que Lee foi finalmente preso em 2004, após ele ser ligado aos crimes através de testes de DNA que comprovaram que ele foi o responsável pela morte das vítimas. Porém, na época da sua condenação, alguns jornais tentaram atribuir outros assassinatos em sua ficha. Contudo, estes nunca foram confirmados. Essa sketch, inclusive, foi a primeira feita para tentar capturar o serial killer, quando as suas características físicas ainda eram incertas. Porém, mais perto de capturá-lo, foi feito um segundo retrato, este mais parecido com Lee, porém, ainda assim um pouco bizarro. E além da sua relação com o caso da Selena Delgado, o retrato ganhou fama recentemente por causa de um mod no Gmod chamado Nextbot, que cria bots com imagens bizarras da internet que perseguem os jogadores. E o caso do Derek Todd Lee é o único desse vídeo em que o criminoso foi identificado. Todos os outros que nós vamos conhecer agora, a sua única imagem vem desses retratos policiais bizarros, o que traz mais uma camada de mistério para eles. Durante a metade dos anos 60 em Londres, ocorreram 6 assassinatos de mulheres, em sua maioria garotas de programa, em que os seus corpos eram encontrados sem roupas às margens do rio Tamisa. Além das 6 vítimas que foram mortas entre 1964 a 1965, outros 2 assassinatos anteriores, ocorridos em 1959 e 1963, também foram atribuídos a esse serial killer, que foi apelidado pela mídia como Jack the Stripper, uma clara referência ao serial killer não identificado mais famoso da história, o Jack o Estripador, ou Jack the Ripper no original, que também ficou conhecido por matar prostitutas. Ambos os assassinos são separados por 80 anos entre os crimes, e assim como o caso do Jack o Estripador, o Jack the Stripper nunca foi identificado, mesmo tendo diversos suspeitos, como um homem chamado Kenneth Archibald, que inicialmente confessou ter matado uma das vítimas atribuídas ao caso, que posteriormente retirou a sua confissão, além de um segurança escocês chamado Mungo Ireland, que era o suspeito número 1 do investigador responsável pelo caso, o John Jurues. As suspeitas caíram sobre ele após a morte de Bridget O'Hara, uma das vítimas, onde o seu corpo foi encontrado com manchas de tinta industrial, e os rastros da tinta levaram os investigadores até o local onde Ireland trabalhava. Porém, antes de interrogá-lo, o suspeito tirou a sua própria vida por envenenamento de monóxido de carbono, o que de uma forma ou de outra aumentou as suspeitas em cima dele, além de que os assassinatos se encerraram por completo após a sua morte. Porém, hoje se acredita que ele residia na Escócia durante a época dos primeiros incidentes, o que cria um álibi para o suspeito. O fato é que até hoje não se tem certeza de quem foi o responsável por esses crimes. A única coisa que temos do assassino é o seu retrato policial, que é bem estranho, como vocês podem ver. O caso, que ficou conhecido como os assassinatos do Lago Bodom, é considerado o caso de homicídio não resolvido mais famoso da Finlândia e também o mais sangrento. Ele ocorreu em 4 de junho de 1960 no sul do país, onde 4 jovens, sendo 2 casais, resolveram acampar perto do lago que dá nome ao incidente. Tudo parecia normal até o dia 5 de junho, onde 3 dos jovens foram esfaqueados e espancados até a morte, sendo as 2 garotas e um dos rapazes. O outro homem que estava junto do grupo foi encontrado gravemente ferido por um carpinteiro que trabalhava na região, que os encontrou 6 horas após os ataques. O único sobrevivente, um rapaz chamado Gustafsson, deu a sua versão dos fatos para as autoridades, porém os seus relatos eram bem confusos e contraditórios. Logo, uma grande investigação foi feita e até mesmo ele foi considerado um suspeito do crime, muitos anos depois, em 2005, o que fez com que Gustafsson
fosse levado à corte para ser julgado. Porém, ele foi inocentado, com o governo da Finlândia tendo que o indenizar em cerca de 45 mil euros pelo estresse mental causado pelas acusações. Contudo, ainda durante as investigações iniciais do crime, muitos suspeitos foram levantados e rapidamente descartados. Mas um dos suspeitos mais importantes para a polícia foi um homem não identificado que compareceu ao funeral das vítimas. Nunca conseguiram identificar o homem, o que levantou muitas suspeitas acerca dele. Suspeitas essas que geraram vários retratos para tentar identificá-lo, sendo este o mais divulgado. Alguns acreditam se tratar justamente de um dos suspeitos do crime, um homem chamado Hans Assmann, que era um imigrante da Alemanha que possuía características físicas muito semelhantes ao retrato policial do homem que estava presente no funeral. Assmann morava a alguns quilômetros do Lago Bodom e ele é linkado ao crime por ter ido a um hospital local com várias manchas de sangue no mesmo dia do incidente, mas apesar disso, a polícia não o considerou um suspeito por muito tempo. Mas o mais bizarro é o fato de existir um rumor que Assmann era um ex-membro da KGB e até um ex-nazista. Rumores estes que nunca foram confirmados, assim como se realmente Assmann e o homem presente no funeral eram as mesmas pessoas. A próxima sketch é uma representação de um criminoso brutal que a sua identidade nunca foi descoberta. E eu estou falando de um indivíduo que ficou conhecido pela mídia como Mr. Cruel, ou Senhor Cruel em português. E a sua alcunha não poderia estar mais correta. Ele atuou na cidade de Melbourne, na Austrália, entre os anos 80 e 90, sendo que a cidade sempre teve a fama de ser bastante segura. Porém, os crimes do Mr. Cruel abalaram em muito essa reputação. Ele cometia os seus crimes usando uma máscara que impossibilitava de suas vítimas o identificarem. Ele invadia residências e fazia os moradores de reféns, muitas das vezes os amarrando e os prendendo em armários, além de também sequestrar vítimas que eram vendadas durante o seu rapto. E também ele causou pânico não só por roubar bens materiais e sequestrar garotas, como também, em um caso específico, ter abusado de uma por mais de 2 horas em seu próprio quarto, sendo que a vítima era menor de idade. O seu primeiro crime ocorreu no ano de 1987 e o seu último confirmado ocorreu no ano de 1991, e ele é responsável por pelo menos uma morte. E apesar de terem sido levantados pelo menos 7 suspeitos, nenhuma prova definitiva foi apresentada sobre nenhum deles, o que faz com que a identidade por trás desse retrato bizarro ainda permaneça um completo mistério. E agora, para finalizar, eu gostaria de falar de uma foto que não representa um criminoso, mas sim uma pessoa desaparecida que pode ou não ter existido. Vamos entender isso. Durante o encerramento da transmissão de uma filial da NBC em Chicago, em 14 de janeiro de 1989, logo após o hino dos Estados Unidos, uma imagem estática aparece na tela e fica por lá o resto da noite. E talvez o mais bizarro disso é o real motivo de alguém ter colocado essa imagem no canal. Teoricamente, seria uma forma de tentar encontrar uma pessoa desaparecida, uma garota chamada Joana Lopes. Porém, além do seu nome e a informação que ela estava desaparecida, o único elemento na imagem é um número de telefone, sem nenhuma outra informação sobre a garota. E mesmo a imagem da garota não dava nenhuma característica física, já que a imagem
oferecida, além de ser bastante bizarra, não era uma das melhores para identificar alguém. Após a sua transmissão original, o mesmo canal, 2 anos depois, em 1991, retornou a mostrar a mesma imagem novamente, o que dá a entender que Joana Lopes ainda estava desaparecida naquele momento, e mesmo hoje não se tem informações concretas de quem é ou era Joana Lopes, o que gerou um grande mistério na internet que ainda hoje permanece sem solução. Houveram até pessoas que fizeram algumas reconstruções da imagem buscando entender melhor de como a garota realmente era, porém não se pode dizer que as reconstruções são fiéis. Além disso, foram encontradas várias pessoas que podem ser Joana Lopes, sendo a principal uma mulher chamada Rachel Lopes, que pode-se dizer que tem características físicas até que bastante parecidas com a foto, porém até hoje nada foi confirmado. E toda essa dificuldade em encontrar essa pessoa hoje em dia faz com que muitas pessoas pensam que Joana Lopes nunca existiu, e esse cartaz seria uma espécie de farsa feita por um anônimo que enviou para o canal como se fosse uma pessoa desaparecida, ou até mesmo uma obra de uma pessoa de dentro do próprio canal. Mas independente disso, o fato é que talvez, mas só talvez, este mistério infelizmente nunca seja solucionado. Então chegamos ao fim do vídeo. Este é mais um tema um pouco diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado dele. Se sim, comenta aí embaixo o que você achou, além de deixar um like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas, e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!